Boa noite, gente. Boa noite, Alessandra, Ramon. Boa noite, Ramon também. É, Odeio gravar vídeos, tá, gente? Eu acho que é a terceira. Não, imagina. É a 10ª vez que eu aperto esse botão para gravar. E, inclusive, já apertei uma vez falando sobre ser a 10ª vez que eu aperto esse botão de gravar. Preferi uma conversa, de preferência num bar. Então vamos lá. Quais são as habilidades e competências que o profissional da psicologia deve dominar na esfera clínica e outras esferas da psicologia? Vamos começar assim. Eu acho que o profissional da psicologia deve ter um carinho muito grande com as palavras. Eu acho que a gente tem uma questão que transpassa a psicologia, principalmente nos dias de hoje, que é quando a gente lida com casos de pessoas não verbais, seja no TEA, seja com pessoas que são mudas, a gente tem essa questão. Mas a psicologia, principalmente o berço onde eu venho, ela traz muito a palavra, a linguagem, enquanto objeto de estudo mesmo, né? Então, assim, dominar, eu acho que é uma palavra muito forte. Eu acho que o psicólogo não deve exercer dominação. O psicólogo deve sempre se opor à dominação. Eu acho que a palavra certa é com quais habilidades e competências o psicólogo deve transar, no sentido de deve transitar, deve estar se metamorfoseando algumas vezes com essas habilidades e competências, né? Mas assim, do que essa transa não masoquista, pensando nos conceitos de dominação freudiana, né? Que a gente espera dessa transa, né? Sem esse fetiche. Ah, eu acho que a gente tem que ter um ouvido muito afinado, né? É, não é um ouvido afiado, uma língua afiada. O psicólogo tem que ter sim uma língua afiada, mas a gente chega nisso. Mas acho que é um ouvido que tem que estar afinado, em que as palavras passem por eles de uma forma afinada e que elas ecoem por um tempo, que elas tenham uma ressonância. É impossível a gente ter esse ouvido quando a gente pensa, por exemplo, em atendimentos de 30 minutos, 20 atendimentos por dia, né? Que é uma realidade neoliberal, e mesmo quem não está, por exemplo, em convênios, tem um número excessivo de atendimentos. A gente não consegue fazer psicologia, a gente não consegue ter um ouvido honesto quando a gente tem tantos atendimentos. Então, outra competência é uma honestidade quanto aquele que se coloca ali, né? Como diria o Lacan, aquele sujeito do suposto saber, ter cuidado com esse suposto saber, né? Senão a gente acaba querendo saber demais e acaba entrando numa dominação. Mas a língua sim deve ser afinada, né? A língua deve ser afinada porque, desculpa, ao ato falho. A língua deve ser afiada por quê? Porque de vez em quando a gente tem que fazer alguns cortes. É necessário. O psicólogo é aquele que se coloca enquanto uma mão amiga, muitas vezes, embora a gente tenha um setting terapêutico em que a amizade não é esse propósito, mas às vezes a mão disponibilizada é sim uma mão amiga, né? Mas a língua às vezes tem que dar uns cortes. Eu acho que o setting terapêutico é assim um lugar de cortes, e também a língua precisa às vezes dar um cortes naquilo que, como a filósofa e poeta e psicanalista Viviane Mosé diria, para cortar também alguns poemas presos que estão estrangulando ali nosso paciente, né? Que estão virando sintoma, que estão incomodando de diversas outras formas, né? Então, eu acho que essas habilidades quanto ao ouvido e quanto à língua, elas são competências e habilidades que a gente pode sim, enquanto psicólogos, transar e fazer com que isso seja benéfico na clínica, né? Só que assim, adoraria que a resposta fosse essa, porque eu acho que a psicologia ela tem, a psicanálise também, seu charme, seu efeito nesse lugar da linguagem, né? Mas infelizmente a gente não consegue parar por aí, né? A gente não consegue pensar, por exemplo, em saúde mental quando a gente tem um extermínio da população negra acontecendo no Brasil. A gente não consegue pensar em saúde mental quando a gente tem, por exemplo, toneladas de peixes mortos em Piracicaba, aqui na cidade, aquecimento global, queimadas acontecendo, pessoas sem direito ao mínimo, e não são, infelizmente, não são a minoria, né? A gente tem muitas pessoas vivendo em situação de vulnerabilidade social,
E vulnerabilidade social é uma palavra bonitinha para falar, vivendo em situação de fome, em situação de constante violência, em questão de ter vários direitos negados, né? A gente está pensando em educação, saúde, moradia, lazer, cultura, direitos importantes negados, né? Então, assim, uma habilidade pré-essencial para o psicólogo é a habilidade de luta, é a habilidade de exercer cidadania, é a habilidade da gente não descansar enquanto, com o poder da psicologia, que é usada contra essas populações, com o poder da psicologia a gente construir uma sociedade mais igualitária, mais justa, e aí sim uma sociedade que as angústias possam ser colocadas no divã, e aí sim a gente conseguir trabalhar com a língua e com o ouvido, mas pensando que essa pessoa sai de lá e tem o que comer, tem para onde ir, tem para onde morar, né? São muitas as desigualdades, são muitas, e assim, não dá pra gente pensar em saúde mental no indivíduo quando o social tá doente. E eu acho que isso responde a pergunta, né? A segunda pergunta é: o que você acha sobre a discussão de inteligências artificiais realizando um papel terapêutico? Quais contribuições e malefícios para a prática clínica? Eu não idealizo tanto o bicho-homem, né? Vamos partir de um ponto que inteligência artificial aliada à automação é uma realidade. É uma realidade, então não tem muito que a gente se opor. E assim, é impressionante, eu não fiz pesquisa, então não trouxe dados, mas eu sei assim, uma das primeiras inteligências artificiais, isso eu tô falando da década de 70, eram muito colocadas nos jogos de xadrez, né? E aí a gente já via os melhores jogadores de xadrez do mundo perdendo para alguns robôs, né? A gente tem recentemente, mas já recentemente, coisa de 10 anos, um robô para o qual ensinaram apenas as regras do xadrez, não ensinaram nenhuma das jogadas. Esse robô jogou com ele inúmeras vezes, jogou contra ele mesmo e conseguiu desenvolver uma inteligência capaz de vencer o melhor do mundo. E esse número de jogos que ele fez contra eles é coisa de 11 minutos que ele fez isso e aprendeu todas as jogadas possíveis, né? Então, assim, a gente tem uma inteligência artificial que se retroalimenta, que aprende com ela mesma, e não dá para negar que a inteligência artificial ela é uma realidade, ela vem para ficar e ela pode sim executar um trabalho, essa é a minha opinião, terapêutico de excelência. A gente tem uma discussão, principalmente quando a gente envolve artes, falando de inteligências artificiais e tudo que elas são capazes de fazer enquanto arte, e a gente fala assim, mas nunca vai ser um Michelangelo, nunca vai ser um Leonardo da Vinci. Mas aí vem a resposta que é: você também não vai ser, cara. Eu também não vou ser. Esses caras são gênios e são assim 0,01% da população. Pro resto, ela é melhor. E, infelizmente, uma das realidades é que ela é melhor no atendimento terapêutico do que muitos profissionais sendo formados e em atuação. Essa é a triste realidade. A gente tem muitos psicólogos fazendo trabalhos. Vou poupar os adjetivos, fica com vocês. Mas assim, essa é a realidade, a gente tem que conviver com essa realidade, né? E essa realidade, ela pressupõe extinguir o campo de trabalho, né? Marx trazia uma luta muito constante, que é a sociedade dividida em classes, a classe dominante, olha a palavra aí de novo, a classe que domina, e a classe em constante conflito, que é a classe proletária, a classe dos trabalhadores. E o que os trabalhadores tinham até então? Força de trabalho. É tudo que os trabalhadores têm e podem vender e vendem em troca da mais-valia, e Marx, blá, blá, blá. Belezinha, a gente tá chegando num ponto com inteligência artificial somada à automação em que a gente não vai precisar mais de força de trabalho. Quem ainda não aceitou essa realidade é porque está desatualizado, não sabe a potência que é a inteligência artificial. Então eu acho que a psicologia ela pode existir para além da inteligência artificial, mas para isso a gente tem que ter uma formação acadêmica que não trabalhe mais em função do mercado de trabalho, que não trabalhe em questão de produção,
que não trabalhe formando peças em vez de formar humanos. E aí fica o confronto com a inteligência artificial fazendo melhor que a gente o nosso trabalho, o que sobra para nós humanos. Então acho que isso traz uma reflexão que é, a gente fica com valores humanos que vão para além da produção. É recente, é coisa de 200, 300 anos que a gente passou a pautar os valores humanos na produção. E a psicologia também é uma produção, né? Também é um ofício e também é uma produção, né? Então, assim, a gente vai ter que lidar com o fato de pensar para além, se a gente tiver mundo, para a gente pensar para além da produção. Sobra para a gente o sentir, sobra pra gente o olhar, sobra pra gente ouvido e bocas afiadas e afinados, né? Vai sobrar pra gente questões muito mais humanas, porque assim, a gente tá vendo que a atuação, ela não é tão humana assim, porque a inteligência artificial, um robô, consegue fazer, e consegue fazer, se hoje não consegue fazer melhor, irá conseguir fazer melhor que a gente. E aí, olha o campo da psicologia, é onde o louco esfrega na nossa cara a sua loucura e a sua sabedoria, né? Porque se tem um lugar que a inteligência não confronta, é justamente com o louco. Deixa eu passar a moto aqui. Tá ficando longo o podcast, né? Mas eu acho que se tem um lugar que a inteligência artificial não confronta, é justamente com o saber do louco. Esse saber que exibe na nossa cara tudo aquilo que a gente tem negado. Esse saber que sente, que expressa, que pensa diferente, que sai do que 0 e 1 pode fazer e estão fazendo tão bem, né? Então eu acho que a gente vai ter que voltar um pouquinho a ser mais louco. Eu acho que, resumindo a resposta, a inteligência artificial pode sim fazer um trabalho terapêutico maravilhoso, se não hoje, muito em breve. Eu acho que vai ficar sempre um déficit da interação social tão necessária que para os humanos, mas aí eu deixo a pergunta, a gente já não está nesse déficit? Você acha que existe interação social humana quando a gente está fazendo 15 atendimentos no dia? Ou atendendo a 150, 200, 300 reais a sessão e fragmentando esse social para uma mínima camada que tem condições de pagar por essa terapia. Então, assim, eu acho que um dos desafios é esse distanciamento social, mas ele já é realidade. Tá bom, gente? Então, é isso. Eu espero que seja mais ou menos isso que vocês estavam querendo. Já tô cansadinho, falei demais, não foi uma coisa organizada, né? Não organizei os pensamentos. Se não tiver bom, se vocês quiserem uma coisa mais pro mercado de trabalho, que eu analise competências bonitinhas, assim, fale de empatia, aí eu uso uns termos em inglês para ficar mais apimentada a coisa, né? E dar uma carinha. Ou eu peço pro ChatGPT fazer pra gente, tá bom? Um abraço. Boa noite, gente.